estamos atrasados. Vamos lá. Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha Sejamos Cooperadores, do livro Focos de Luz, volume 1, e a psicografia de Altivo Caríssimo Panfiro. Graças a Deus, em nome de Jesus, a espiritualidade responde ao apelo, anseio daqueles que aqui se congregam para os estudos e a análise das atividades durante todo esse ano de trabalho. Compreendamos que os nossos esforços do dia a dia representam um galardão que adquirimos. A hora gasta a serviço da doutrina na casa espírita ou fora dela é o galardão, é a bênção do Senhor para todos nós. Mas tal bênção só realmente será aproveitada se estivermos associadas a ela, sem o que seremos estafetas, apenas estafetas da mensagem divina. Irmãos, continuemos trabalhando a despeito das nossas dificuldades. Continuemos trabalhando a despeito de nossos problemas. Continuemos trabalhando a despeito de tudo e de todos. Não nos esqueçamos de que os problemas existem para serem solucionados. Não relacionem apenas as queixas do caminho. Procurem encontrar vocês mesmos a solução. Procurem participar, procurem viver, procurem ter paz. O trabalho na casa espírita se desenvolve em dois planos, o físico e o espiritual. Entrelaçados estes trabalhos, produzem a extensa possibilidade de serviço que o Senhor nos faculta. Juntemos forças e energias para doarmos o melhor. Que Jesus, os amparando, transmita ao coração de cada um o abraço de todos nós da espiritualidade, partindo daquelas almas superiores que os dirigem até a do trabalhador mais simples, encarregado da guarda e da limpeza psíquica do ambiente. Todos caminhamos, todos caminhando, todos em paz, todos vigilantes, todos dispostos a servir. Que ampare o Senhor aos nossos corações, que assim seja, graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confias nesse momento. Que nós possamos colocar, Senhor, a nossa boa vontade à disposição dos bons espíritos que aqui estão, para realizar a tarefa que o Senhor nos concedeu neste momento. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão das nossas responsabilidades, dos nossos deveres de cada dia, em relação à nossa vida de espíritos imortais que somos. Abençoa a nossa Andréia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Mas derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu amparo e a Tua proteção para todos nós que aqui estamos. Sê com ela, sê conosco hoje e sempre. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Ela fica lá embaixo para receber as pessoas, depois ela sobe. Mas geralmente ela não fica.
Então, nós estamos estudando, já estamos na parte de instrução dos espíritos, o capítulo 13. E o capítulo 13, que é um capítulo bem grande, ele tem o título que fala assim, olha, que a vossa mão esquerda, né, que a vossa mão esquerda, o quê? Não saiba o que faz a vossa mão direita. Por que será que tem esse título? Pararam para pensar? Pararam para pensar? Será que é porque a gente faz as coisas e sai aí mostrando para todo mundo? Sai contando para todo mundo? Será? Hoje eu fiz, né? E a gente sai divulgando para todo mundo. Será que é porque a gente sai divulgando para todo mundo? Pode ser, né? Outra coisa aqui que a gente vai parar para pensar. Peraí, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui. A gente tem um capítulo inteiro falando sobre caridade. Qual é o lema da doutrina espírita? Alguém lembra? É fora da doutrina espírita não há salvação? Eu tenho que ser espírita para me salvar? Não. Então eu tenho um capítulo inteiro falando fora da caridade não há salvação. Mas eu aprendi, não sei se vocês aprenderam como eu aprendi, apesar que eu não faço ainda não, tá? Eu só aprendi. Aprendi escutando, né? Mas eu ainda não faço não. Que a gente ainda não faz caridade. A gente está aprendendo a fazer o bem. Então, o primeiro tema que eu tenho que falar para vocês é da beneficência, que é fazer o bem. E que vai ser a beneficência que vai ensinar a gente a fazer caridade. Porque nós ainda, espíritos imperfeitos, e vocês veem que eu enrolo vocês toda vez que eu venho aqui, né? Porque aí eu venho com aquele papinho de que somos espíritos imperfeitos. E aí, nessa imperfeição, a gente ainda não sabe bem algumas coisas. E uma dessas coisas que a gente não sabe bem ainda é o que é a caridade exatamente. Porque a gente confunde. A gente não sabe se pode dar esmola, se esmola é, se não é, né? Já repararam que a gente briga dentro de casa espírita? Às vezes, se a gente pode dar mais ou menos cachorro-quente numa festa de criança, e a gente nem deu aquele cachorro-quente. Aquele cachorro-quente foi doação de um monte de gente. Mas a gente briga. A festa é para crianças assistidas. A Bel está lá, responsável. Recebeu o cachorro-quente de doação, está fazendo. Aí o coração dela, ela vê aquelas crianças todas. Pela Bel, ela daria cachorro-quente para todo mundo. Mas aí, a Andréia de antigamente, tá? Que a Andréia não é mais coordenadora da evangelização, não. Graças a Deus. Aí a Andréia vira para a Bel e fala assim, olha só, Bel, só 2 cachorro-quente por criança, hein? Só que aí a Andréia vê que a Bel dá 3. Bel, olha só, falei para você que era 2, por que você está dando 3? Eu brigo com a Isabel. Ah, foi eu que dei o cachorro-quente? Tudo bem. Vocês vão falar assim, André, mas existe uma organização. Sim, existe. Com certeza existe. Só que a gente fica tão engessado na organização que a gente esquece também que às vezes a Bel viu lá naquela criança que ela tinha uma necessidade de comer mais um.
Então vocês entendem, e aí eu não estou botando Abel de santa e eu de diabão não, hein? O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: às vezes a gente fica na nossa imperfeição tão presos às regras que a gente ainda não consegue entender isso. Mas tudo bem, a gente está nesse processo ainda. Eu ainda, Andréia, naquele momento, estou perdida, né? Estou ali ainda vivendo essa coisa de me achar como é que isso funciona. Mas também, gente, se eu não estiver sendo experimentada nessa brincadeira, entre aspas, né? Porque não é à toa que eu fui colocada lá na coordenação para aprender a fazer essa dinâmica. Para aprender como é que faz, para aprender, porque olha só, prestem atenção. Porque no que eu vi que a Bel deu lá os 3 sanduíches, e eu chamei a atenção da Bel, a Bel vira assim: mas André, olha só, mas eu percebi que esse menino ou que essa menina estava com muita fome. Pode ser até que eu fique zangada naquele momento com a Bel, mas aí eu vou, baixa aquela calor da emoção, né? Que naquela hora da festa a gente está no calor da emoção. Mas aí eu vou para a reunião, converso com as pessoas que trabalham comigo e falo assim: olha só, gente, aconteceu isso. A Bel viu que aquela criança estava com muita fome e deu um sanduíche. O que vocês acham da gente não ser tão a ferro e fogo? Né? Quem sabe ali eu não peguei meio pesado com a Isabel e a espiritualidade trouxe aquele menino para gente repensar essa questão. E aí a gente, quando a Bel ou qualquer outra pessoa perceber, vocês vêm para a coordenação e a gente faz aí uma negociata e traz mais um cachorro quente, ou a gente aumenta a doação aí, né? Vai pedir para os corações amigos, para a gente aumentar a doação e faz o pessoal aí poder ajudar mais a gente. E outra coisa, porque a gente é imperfeito, mas aqui na lição da beneficência ele também está dizendo, a gente tem que aprender a pedir perdão. Então, nesse movimento, depois que eu refleti, depois que eu saio do calor da emoção, eu viro para a Bel e falo assim: Bel, poxa, desculpa, eu estava no calor da emoção naquela hora do trabalho, mas sabe o que você me fez pensar naquilo? Para a próxima festa, a gente vai aumentar o número do cachorro quente. E aí você vai vendo, você vai sentindo, porque você está mais acostumada com isso. E aí você pode ver quem é a criança que está precisando mais, e aí você vai sentindo lá a situação. Então, tudo que a gente está fazendo aqui nesse planeta de provas e expiações é aprendendo a trabalhar isso dentro da gente. Porque ainda somos espíritos muito rígidos, que também não sabemos trabalhar no bem. Mas esse trabalho que a gente está fazendo na casa espírita, o que ele está fazendo com os nossos corações? Ensinando a falar assim para a gente, ó, vamos aprender a ser flexível? A vida não é tão assim como você está pensando. Agora, nós temos que estar abertos. E às vezes a gente não está tão aberto. Mas olha só quantas pessoas tem aqui no salão. Eu posso estar muito fechada para aquilo, mas sempre tem na casa espírita um anjo amigo. Então, às vezes, junto com aquele trabalhador, vai ter aquele amigo mais próximo, vai falar: olha só, repensa, você não acha que ali você pegou meio pesado? Né? Você não acha que pode fazer diferente? Então, assim, a gente, quando está no trabalho, quando a gente está voltado já para aprender, para estar aberto para as coisas, a gente vai sempre ser ajudado para a gente aprender a trabalhar essa questão da beneficência. Porque é o que eu falei para vocês, como espíritos imperfeitos, a gente ainda não sabe fazer isso. Quantas vezes
nós, cheios de boas intenções, fomos para a sala do Dr. Herman, achando que tínhamos que fazer o trabalho de um jeito, que assim a gente podia conseguir mais, que a gente podia não sei o que lá. E ele falava assim, não, assim vai tumultuar, não, dessa forma está errado. E a gente tomava uma lição. E detalhe, é o que eu estou falando, nós estávamos cheios de boa intenção. Então isso é muito importante da gente aprender. Agora, como é que a gente pode aprender a ser beneficente? Tem uma poetisa, acho que é esse o nome que a gente fala, que ela diz que a gente tem que fazer uma ação por dia boa. Aí eu fiquei pensando, deve ser difícil isso, né, pra gente? Mas eu falei assim, não, também não é impossível, né? Porque, poxa vida, para os nossos é fácil, a gente faz isso, né? Eu fiquei pensando na gente mesmo que é mãe ou que é pai, a gente levanta sempre da cama, pelo menos para os nossos, a gente faz uma ação por dia boa. Quando a gente levanta, mesmo com preguiça, não sei vocês que são mães ou pais, mas eu sou uma pessoa, não descobriram ainda TDAH nem nada disso, mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com rotina. Então, para eu levantar e fazer café da manhã, essas coisas para mim são coisas muito complicadas. Poxa, mas por eles eu levanto e faço. Sabe, é um momento meu de toda doação. Então, assim, eu acho que isso é uma ação boa. Quando eu venho aqui para a Casa do Caminho, que eu estou saindo do meu umbigo para falar aqui, para estar com as crianças, para estar com os jovens, para, né, ouvir alguém além do que eu me ouço o tempo todo, né? Porque tem horas que parece que o mundo é só para mim, né? Foi feito só para mim, porque não tem o resto. Porque às vezes parece que a gente acorda falando assim, não, porque hoje está tudo dando errado. Gente, quando a gente pensa assim, é porque a gente só está olhando para a gente, né? Então, se a gente consegue sair desse momento, a gente já não está fazendo uma coisa boa? Então, é possível. E é dessa maneira que a gente vê que dá para a gente fazer uma boa ação por dia. Em vez da gente ficar revoltado, em vez da gente ficar reclamando, não é parar de reclamar, é uma boa ação. Num mundo em que tanta gente está reclamando, não é uma boa ação? É uma boa ação. A gente não vai estar engordando, é engordando mesmo, né? A grande massa. Eu sempre gosto de contar esse caso, porque assim, eu sou muito dramática, né? Então, assim, na faculdade, quando fui estudar a área de nutrição social, eu sempre me encantei muito com essa coisa do mapa da fome e tal, mas sabe aquelas coisas de que eu achava que eu tinha que ir para o meio do Nordeste acabar com a fome, sabe? Só que, gente, o Nordeste está ali, né? Eu não precisava ir para o Nordeste, eu não precisava ir para a África, né? Só que para mim era tudo muito mega, né? Tinha que ir lá para o Nordeste, para a África, porque aí para mim era uma coisa grande. E aí eu tinha um livro, e eu sou tão dramática que assim, eu tive que fazer, eu fiz uma apresentação, aí eu tive que fazer uma, aí eu já viajo. E aí eu me lembro que eu coloquei um som que era uma gota d'água de torneira caindo, que ficava assim, como se fosse um prato fazendo aquele som de gota d'água. Porque, imaginem vocês, uma turma mais ou menos, tinha alguns homens, mas poucos homens, 35 mulheres, era uma universidade pública, mas, como vocês sabem, normalmente a universidade pública, pelo menos no meu tempo, ela estava mais povoada de pessoas que tinham condição de pagar do que daqueles que não tinham condição de pagar, né? Então, a maioria de nós estava lá porque nós tínhamos estudado, todos nós, em colégio particular a vida toda,
e tínhamos uma vida muito boa para estarmos lá. Então, ninguém sabia ali, muitas de nós que estávamos ali, não conheciam nem o subúrbio do Rio de Janeiro. E aí eu coloquei aquele pinguinho d'água batendo num prato. E aí eu li esse texto desse menino, que aquele era o som que ele escutava a madrugada inteira, da água batendo num prato vazio. Aquele era o som da fome. Quando terminou isso, a turma estava desolada. Esse foi o primeiro ano da campanha do Betinho do Natal Sem Fome. Aí eu falei, pô, essa campanha vai bombar, né? Todo mundo aqui cheio de grana. Vou botar a minha caixinha, a gente vai encher essa caixinha. Para meu desespero, passou-se um mês, passou-se 2 meses, e a minha caixinha foi uma vergonha. Quer dizer, muita emoção no pratinho batendo lá vazio, mas, infelizmente, não foi o suficiente para a gente tocar o coração das pessoas. Talvez porque, na minha santa ignorância, ali eu estava até num sentimento de julgamento àquelas pessoas, né? Mas talvez nunca experimentaram a fome, né? Talvez nunca tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que experimentaram a fome. Mas também não cabia nenhum julgamento meu naquela época. Mas na minha infantilidade eu julguei, claro, né? E aí a gente é tão bobo nisso, né? A gente é tão bobo. Aqui faltou para mim exatamente o que o Evangelho está ensinando para a gente. Beneficência para com o outro. Não julgar, né? Entender também que cada um de nós está num momento. E ali naquele momento, aquelas pessoas não poderiam entender e dar aquilo que elas não tinham naquele momento. Mas, na medida que a gente começa a ser convidado, na medida que a gente também vem sentir a dor e que a gente passa por isso, a gente também se volta para isso. Então, não é que o outro não tem aquilo para dar. Ele pode não ter naquele momento, mas a partir do momento que ele é despertado para isso, ele também vai dar isso. Então a gente reclama demais, né? Às vezes eu vejo pessoas reclamando, porque essa juventude não valoriza, porque não sei o quê. Mas a gente já parou para pensar se a gente coloca os jovens para trabalhar desde cedo? A gente já parou para pensar se a gente trouxe alguma vez as nossas crianças à evangelização, seja da casa espírita, ou das igrejas, ou de qualquer religião? A gente já apresentou para essas crianças desde cedo a importância delas conhecerem as suas conduções, a questão da moralidade? A moral que a gente diz que é do bom caminho? Ou a gente quer que eles aprendam isso sozinhos? Quer dizer, como eu quis, que aquelas pessoas, só com o barulho de um pratinho vazio, compreendessem aquilo. Nós não vamos sair prontos. A gente vai aprender a ser bom na medida que nos ensinarem. Aí eu vou aprender. Eu vejo, e aí é uma experiência minha, e aqui eu não estou enaltecendo ninguém, porque meus filhos não são perfeitos, tá? Nem os netos da Lena, nem a filha da Kil, os filhos da Sandra. Eu estou dizendo de exemplos de jovens que eu conheço, porque eu conheço desde pequenos aqui na Casa do Caminho. Da barriga, ou um pouco depois vieram, mas estão aqui desde pequenininho, sendo trazidos, crianças normais, fazendo um monte de besteira,
mas desde pequeno sendo oferecidos para eles a oportunidade de pensarem, não só em si, mas pensarem no outro. Então, quando eu não ofereço isso para essa criatura, desde pequenininha, o certo e o errado, e não é o certo e errado do mundo, gente. É o certo e errado que o Evangelho nos traz. Porque quando eu deixo isso para o mundo, é que a gente vê acontecer o que a gente vem vendo acontecer por aí. E aí a gente não pode botar a culpa no outro. A gente não pode dizer que o mundo está mudado. O mundo sempre foi o mundo. A fome sempre foi a fome. Sempre existiu no mundo. Mas se eu não viro para o meu filho e falo para ele que existe a fome e que existem pessoas que passam fome e que ele deve se importar com isso, se eu não apresento para ele que existe a morte e que as pessoas podem morrer antes dos seus pais e que ele tem que saber nesse momento que há sofrimento para aquelas pessoas e que ele tem que dar uma palavra naquele momento, como que ele vai saber que a morte é um momento de passagem? Se ele nem sabe que existe o cemitério, se ele nem sabe que a criança pode morrer antes dos pais, se eu poupo ele disso tudo, aí eu não posso colocar isso na conta, né? Vou colocar na conta de quem? Vou culpar Deus? Não posso culpar. Então o bem, ele cabe a gente a trazer. O Evangelho cabe nós a trazermos para os nossos filhos. Somos nós que temos que ensinar. E temos que ensinar sem deturpar. Porque muitos de nós ainda estamos deturpando a palavra de Deus. Então a gente tem que olhar aqui o item 11, o item 12, e trazer segundo o que Kardec está trazendo para nós, dentro do nosso entendimento, mas nunca colocar as nossas palavras nas palavras dos Espíritos. A gente tem que trazer aquilo que Kardec, através dos Espíritos, está trazendo no Evangelho. A gente não pode misturar as coisas. Tem pessoas que estão modificando a Bíblia, tem pessoas que estão modificando a doutrina espírita. Tem pessoas, inclusive, que disseram que Chico Xavier foi votar. Vocês sabiam disso? Isso é muito grave, gente. Isso é falta de conduta no bem. Então, olha o que diz o item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele não está falando aqui para a gente amar só quem é da minha família. Ele está falando para a gente aprender a amar a todos. Aqueles que nos causam mal, aqueles que nos agridem. Ah, isso é facinho, né? Isso é facinho. Agora, então, que a gente está na semana da eleição, né? Ô, gente, mas como isso é fácil, né? Como a gente se perdeu, né? É briga de família, é gente que é amigo que se tornou uma coisa horrível, né? Mas para Deus não mudou nada, não. Deus continua mandando a gente se amar. A gente tem que aprender a se amar e se respeitar, mesmo que tenhamos opinião diferente. A gente não pode perder a linha. A gente tem que entender que está todo mundo em processo de evolução. Então, nesse processo de evolução, gente, a gente comete ainda muita coisa errada.
Mas o que a gente não pode perder nunca de vista, a gente não pode perder o respeito, né? A gente não pode perder o respeito. A gente tem que lembrar que a gente está nesse caminho do bem, e no caminho do bem não tem coisas que não cabem, né? Tem coisas que a gente vê que estão muito distantes de Jesus. Então a gente tem que saber o que é o bem e o que é o mal. E isso tem que estar muito certo na nossa cabeça. O que Jesus ensinou? O que está no Evangelho? O que não é o Evangelho? Para a gente não se confundir. Então vamos lá. Na 13, tem uma lição lindíssima, que é de Carita. Carita fala, essa passagem aqui é muito linda. Ele se intitula assim: chamo-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Aí ele diz que ele faz uma visita habitual às pessoas, porque olha só, os espíritos enviados por Deus, eles não vão se materializar aqui, né? Até poderiam incorporar naquilo, sem na Sandra, e vir visitar vocês. Mas ia ser mais complicado, né? Então, eles vão vir através de nós, encarnados, para nos ajudar. Então, olha o que ele fala. Ele diz que vai passear na casa das pessoas. Aí ele diz assim: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Agora vocês imaginem, uma mãe com uma criança com fome. O espírito está ali: coragem, minha filha, tenha força, né? Para ela resistir ali, porque uma criança com fome faz o quê, gente? Quem já teve criança com fome aqui? O meu, quando nasceu, era um esganiçado. O garoto ficava, sem brincadeira, agora eu vou falar para vocês rirem mesmo, eu parecia uma vaca leiteira. Porque o garoto ficava 1 hora no peito, ele saía 10 minutos e ele voltava para ficar mais 1 hora no peito. E o garoto vomitava de tanto mamar. Era uma coisa de maluco. E ele chorava e eu não aguentava mais aquilo. Agora, brincadeiras à parte, era até excesso de comida, né? Mas você estava levantando a mão, né? Que aí, às vezes, a gente tem uma situação que a gente não tem nada em casa e a gente vê a criança olhando para a gente, ou vó, ou mãe, eu quero comer, e a gente fica desesperada. A gente não tem o que fazer. Para a mãe, isso é a maior dor, né? Uma das maiores dores, né? Porque tem dores para a mãe que são, imagino que sejam piores, né? E aí ele vai dizendo aqui: paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustadas. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não enchiam o estômago. Quer dizer, as palavras desse espírito acalmavam o espírito delas, mas não tirava a fome do estômago, porque a fome é uma coisa física, né? E ainda repetia: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentado por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria. Não se atreverem eles, que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos trausentes. E é muito triste, né, gente? Porque, assim, durante a pandemia, quantas vezes eu fui no Presunic
E aí vinham aqueles senhores que você vê que devem ter trabalhado uma vida inteira, e aí às vezes está no Rio de Janeiro para fazer um trabalho, alguma coisa, não tem nada para comer, e aí vem aquela pessoa te pedir para você pagar um feijão, um arroz, alguma coisa, e aí te mostra um documento, alguma coisa, para ver se você pode pagar aquilo, ou se você pode pagar uma passagem, ou pagar alguma coisa para a pessoa poder comer aquele dia, né? Então, assim, você vê que as pessoas não estão ali porque querem, que é uma situação mesmo de necessidade, né? Aí você vê a pessoa que está pedindo envergonhada, você vê pessoas em torno que te recriminam por estar dando, porque acham que a pessoa está te aplicando um golpe. Então é uma situação bem complicada, né? Infelizmente ainda é triste essa situação, né? Então, com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles e vou a todos os lados estimular a beneficência. Então ele vai estimulando as pessoas para ver se as pessoas ajudam essas que estão ali nessa situação, para ver se as pessoas conseguem receber esse auxílio, né? Tem no Evangelho, que não é nessa parte, inclusive exatamente sobre essa mãezinha que está com o seio estéril, que eu não sei se é com bezerra, ou não, é um espírito também, que ele dá um copo de água, que ele fluidifica aquela água durante a madrugada, para que enquanto ele fluidifica aquela água, para que o estômago dela se preencha daqueles fluidos espirituais, ela consiga resistir e através do leite dela, que já não tem mais nada, né, gente? Ela consiga manter o bebê para que de manhã alguém vá levar um dinheiro, ou vá levar uma comida para essa mãe, para que ela consiga sobreviver e o bebê também conseguir sobreviver. Então, olha como é que os espíritos também agem para que a gente consiga ajudar uma pessoa, né? Então, não é à toa que muitas vezes a gente, por intuição, é levado as pessoas a socorrer. Às vezes a gente não sabe por que vai parar na frente de uma pessoa para ajudar e socorrer. Então, muitas vezes são os espíritos que se utilizam da gente para que naquele momento a gente possa fazer uma boa ação. E a gente às vezes está achando que a gente está fazendo uma grande ação. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente não está nem fazendo caridade, a gente está devolvendo uma dívida, ou a gente está apenas ali sendo um instrumento de um espírito para auxiliar ali aquela pessoa que está precisando muito. Já na 14, ele vai trazer para a gente a questão da esmola. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre ela é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado, e além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo todo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os mesmos esclarecidos a crer, e sim, sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Aqui já é uma coisa que o Evangelho traz para a gente, que acontece muito nas casas espíritas, mas em outros lugares também, tá? Que trabalham com essa questão de trabalhos assistenciais no bem, né? O que ele está falando da diferença da esmola e da caridade, né? De você estar fazendo a caridade. Quando você apenas pega e dá algo para alguém, você muitas vezes
Não é que você não possa fazer isso, você pode fazer, mas o que ele estimula que se faça? É mais ou menos os trabalhos assistenciais que são feitos nas casas, né? É a pessoa, quando ela vem à casa do caminho, vamos imaginar aqui o nosso trabalho? A pessoa, ela vem, ela não pega só o alimento, né? Ela tem a oportunidade de estar aqui, escutar uma palavra de Jesus. Ela tem a oportunidade, às vezes, de fazer, né? Por exemplo, agora com a pandemia, a gente parou de fazer, mas, por exemplo, tinha o trabalho da pintura de pano de prato. Ali você pode fazer o quê? A partir de você aprender a pintar os panos de prato, você pode passar a vender os seus panos, né? Se você tiver um curso de, sei lá, qualquer outro curso que a casa venha a oferecer, aquelas pessoas podem se beneficiar e aprender a fazer aquilo. Vamos supor que a gente fizesse um curso de manicure. Aí, de repente, essas pessoas podem fazer e trabalhar na comunidade com a questão da manicure. Os nossos jovens, eu sempre gosto de falar isso, porque assim, quando eu comecei na evangelização, as nossas crianças, a maioria não tinha muita perspectiva. Não é que elas não estudavam, elas estudavam, todas estudavam, a maioria. Mas quando a gente perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Uns diziam, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia. Não é que essas profissões não são importantes, elas são, claro que são. São ótimas, mas eles só ficavam nessas carreiras. Eles não tinham a coisa de querer fazer uma faculdade, de querer ser médico, professor. Por quê? Porque talvez eles não se viam nesses caminhos. Quando eles começaram a conviver com a gente, que aí viu o tio Ricardo lá, fazendo direito. Vou contar o caso do João, por exemplo. O João viu que o tio Ricardo era formado em direito. Aí uma vez ele falou, tio Ricardo, o que faz no direito? Aí o Ricardo foi, contou para ele, não sei o que. Não estou dizendo que o Ricardo influenciou ele, não. Mas ele, a partir daquele dia, começou a falar que ia fazer direito. Se foi mesmo, não sei, porque o João sempre foi um bom aluno. E aí ele seguiu lá estudando, e o João é um aluno fenomenal. E foi, a mãe e a família do João também é uma coisa que eles têm essa coisa da disciplina do estudo. E aí ele escrevia bem e tudo mais, hoje está lá, está na UFRJ fazendo direito. O Pablo, que foi um dos primeiros casos aqui da gente, fez engenharia, está formado em engenharia, fiquei sabendo que já está trabalhando na área dele de engenharia. A Juliana, que é prima do Pablo, também um bom caminho aí, trabalhando com filho, família. Então, assim, a gente vai vendo a história, a Letícia, assim, a gente vai vendo a história desses jovens, que a gente não via essa possibilidade de transformação de vida. Caramba, a gente fica tão feliz. A gente vê as meninas bem cuidadinhas, a gente vê os meninos com sonhos. Gente, isso é transformador. Então, é isso que a gente fala da diferença da... Que esmola é uma palavra chatinha, né? Eu não sei, eu não gosto, mas do dar só para a questão da caridade. É você estimular no outro o que ele tem de melhor. Né? É você mostrar para o outro que ele é capaz. É você mostrar para o outro que ele vai ter possibilidades de crescer na vida se ele for estimulado, se for mostrado para ele que é possível. Olha só, você também pode, você também é capaz. Você não vai vir aqui só ganhar o pão. A gente vai te dar o pão, porque o pão é necessário. Né? O pão era uma necessidade. Mas, além do pão, o que mais que você precisa? Vamos ver o que a gente pode ajudar. E aí, na medida do possível, a gente vai ver o que é possível fazer. É claro que a gente vê que tem uns que aproveitam mais, outros que aproveitam menos. Mas isso está dentro do que a gente espera, né? É o caminhar de cada espírito. É o caminhar de cada espírito. Um dia, eu quase te acertei de óculos, né? Um dia, todos nós vamos ser espíritos puros. Então, todos nós, um dia, vamos chegar a essa mesma condição. Então, vamos lá. Eu acho que só a gente pensar na questão da dignidade, né, gente? Você
eu digo das crianças e dos jovens, porque eu acho que eles tiveram isso de pequenininho, né? Essa possibilidade de poder crescer e construir isso. Mas, cara, eu vi, assim, senhoras, eu vi uma mãe que ela não tinha documento de identidade. Que a casa foi lá, tirou documento de identidade dela e das crianças. Mas isso não é só na nossa casa não, tá, gente? Eu estou contando da nossa casa porque é o que eu conheço. Mas você vê isso, essa possibilidade. Eu me lembro a vez que a gente levou eles. A Sandra também, se pudesse estar aqui, ela ia contar a história, tenho certeza. A primeira vez que a gente levou essas crianças no cinema, gente, eu tinha um garoto que eu nunca mais vou esquecer na minha vida dessa história. Ele nunca tinha andado numa escada rolante. Vocês têm noção disso? A criança pegou a escada rolante. Não, ela não pegou a escada rolante. Mas ela se viu na escada rolante e ela subia aquilo. E aí a gente descia com ela e ela subia aquilo. Gente, olha, isso não é brincadeira não, cara. Porque é uma escada rolante. Mas vocês têm noção do que é uma pessoa... E não era escada rolante do shopping, não. Era escada rolante do Carrefour aqui do... Sulacap, gente. Vocês têm noção do que é isso? E quando a gente foi do... Ai, eu até me emociono, calma aí. Quando a gente foi no shopping, no Downtown... Não, isso foi no Downtown. Gente, festival de cinema. Eles eram os mais comportados. A gente não teve trabalho com eles. Vocês têm noção? Vou usar um termo horroroso. Eram os favelados, né? Porque é assim que as pessoas veem, né? Infelizmente. Mas eles eram as criaturas mais lindas, todos arrumados. Todos os meus capetinhas, aqueles capetinhos que a gente vai com medo, que a gente já vai, olha, fulano, a gente tem que tomar cuidado com fulano que se lembrou. Eram uns anjos. Gente, todos com saquinho, porque nós levávamos lanche, né? Então, a gente levava um saquinho transparente e no final a gente recolhia. Sem brincadeira. As pessoas vieram querer pegar o kit com a gente. Porque a gente estava tão organizadinho que eles acharam que aquilo era do cinema, que o cinema estava dando o kit. Mas, na verdade, nós fizemos o kit para eles. E aí, depois, eles terminavam, eles botavam tudo no saquinho e levavam tudo no saquinho. Cara, olha, isso não tem preço. Mas isso não é conquista da gente. Isso não é conquista da gente. Isso é conquista deles. Porque a gente nem dormia no dia. Com medo do que ia ser, se a gente ia perder alguém. Sabe? E isso é uma coisa que, assim, que eles vão levar para a vida toda. E vou falar para vocês. Quando sai a excursão da escola do meu filho, que eles vivem no shopping, né? Eu fico horrorizada. Porque assim... Falei, gente, essas crianças nunca foram no shopping? Sabe? Então, assim, eu comparo essas coisas porque, assim, eles valorizam tanto aquilo, eles valorizam muito aquilo. Então, eu fico muito feliz porque é o que ele está falando aqui. Isso é você ensinar ao outro essas questões. Isso é você fazer a caridade naquele momento. É você estar dando ao outro a possibilidade, né? E eles valorizam essa questão do aprendizado. Na semana passada, eu fiquei lá na evangelização e aí eu sentei, aí falei com eles, né, que eu tinha sido emprestada. Eu falei, poxa vida, estou muito, muito feliz porque vocês me aceitaram aqui hoje e a tia não é mais da evangelização. E eu queria agradecer por vocês terem me recebido, não sei o quê. Se a tia quiser voltar, pode voltar? Pode, gente. Não queria mais sair de lá. Aí eu virei para eles e falei assim, e aí, vocês estão gostando da aula? Estamos! E o espaço daqui ficou bonito? Ficou lindo, tia.
Olha, gente, uma alegria de estarem de volta a casa, uma alegria de terem feito aquele espaço para eles, que isso eu acho que não tem preço, sabe? Você vê os jovens aqui no salão, cantando, sabe? Vocês verem eles retornando para a gente, o que foi a aula, o que eles estão entendendo da aula, sabe? O meu sobrinho, eu perguntei o que a filha Sabatino, o que ele tinha entendido da aula. Entendi tudo, porque o espírito, não sei o que, sou eu, não sei o que lá. Aí você fala, é isso aí. Então é isso que a gente leva para a vida, né? E é isso que Jesus espera da gente, né? É esse o trabalho de benevolência que fica, né? A gente está colocando esses espíritos no caminho do bem. É o que eu falei, não são anjos, mas com certeza, quando se depararem com situações, eles vão ter ferramentas para pensar. Tá certo? Tá errado? Qual caminho eu devo tomar? Podem até tomar o caminho errado, gente. Tá? Isso é importante a gente colocar, porque assim, a deusa, não sei se vocês conhecem lá do Leon Denis, ela teve um filho que acabou morrendo de forma violenta, né? Mas ele falava sempre para a mãe dele: mãe, pode deixar, se alguma coisa acontecer comigo, eu sei para onde ir, eu sei a quem eu tenho que orar, quem eu tenho que pedir, porque tudo eu aprendi nessa casa, né? Que ele era da casa de Leon Denis. E aí, depois que ele desencarnou, ela que conta, né? Eu não conheci ele, eu não convivi, mas como eu faço o estudo lá, ela sempre comenta isso, que ele sempre deu comunicação, ele deu uma comunicação um pouco depois que ele desencarnou, que ele foi amparado na casa e que é exatamente isso. O que ele tinha recebido de aprendizado na casa de Leon Denis tinha ajudado ele, tinha sido muito bom para ele saber exatamente o que fazer. Então, assim, não é que ele não vai se reaver com a lei, não é nada disso, mas foram mecanismos necessários para que naquele momento que ele tivesse passado por aquela situação, ele pudesse saber o que fazer. Então, é o que eu estou falando, não é que eles não vão cometer erros, mas eles vão ter ferramentas para poder decidir, escolher melhor, mas se escolherem um caminho difícil, eles saberem retomar para o caminho novamente, tá? Então, para a gente fechar, é 18, né, que eu fecho, é justamente os órfãos. E aí a gente fecha, né, com a história triste dessa menina agora que ficou órfã, né? Mas triste pra gente que está aqui encarnado, né? A filha dessa repórter que pediu tanta oração para a mãe, né? Para Suzana Naspolini, né? E que depois eu fiquei sabendo que o pai já tinha desencarnado também, que era um repórter que desencarnou. Mas a gente, como espírita, sabe que está tudo dentro das leis de Deus. E que tem, que órfão mesmo ninguém fica, né? Órfão mesmo ninguém fica. Ela pode não entender agora, como nós muitas vezes não entendemos, mas nós somos, acima de tudo, filhos de Deus. Ela está órfã na terra, de pai e mãe, mas ela não está órfã como nenhum de nós aqui está órfão de Deus. E nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, nós não estamos abandonados. É o que ele diz aqui. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Que divina caridade é de ajudar uma pobre, pequena criatura abandonada.
Então, assim, ela provavelmente, né, tem a vozinha, ou vai ter pessoas que vão ali ajudar a conduzir ela no caminho aqui pela terra. E fazer esse papel que a mãezinha dela que fez, fora o exemplo, né, gente, que a gente viu aí que a mãe dela aqui encarnada tinha aí, lindo, né? Então, assim, mas a gente lembrar sempre que ninguém fica órfão na existência, né? Então, evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo bem, estareis trabalhando por vós e pelos vossos. E tem tanta família aí querendo um filho, né? Tanta família aí querendo um coração para amar, né? Eu peguei o caso dela, mas assim, vamos pensar aí nas crianças aí doidas para uma mãezinha, um paizinho adotar, né? Na fila de espera aí por uma mãezinha, um paizinho para ter amor por eles, né? Então é isso que também fala o Evangelho. Gente, muito obrigado pela paciência e boa tarde a todos e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora para a leitura do livro Fonte Viva, leitura 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, do livro Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações e lições peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado a carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar um perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usamos a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se esconde na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrigados existem nas quais o silêncio é o remédio, bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. Vamos agora para o passe. Está na hora do passe. Como esclarece o apóstolo Paulo, temos que ter cuidado em tudo que pensamos em ter visto, pois julgamos a nosso modo e não o fazemos corretamente. É igual à história da senhora que via pelo vidro da janela dela os lençóis da vizinha. No varal, ela dizia que estavam mal lavados, mas não percebia que era o vidro de sua janela que estava sujo. Julgar os outros é mais fácil do que julgar a si mesmo. Temos a mania de apontar o dedo
para alguém, esquecendo e apontamos 3 dedos para nós mesmos. Por isso, temos que ter cuidado com o que falamos, vemos e depois julgamos. Ouvir, ver e calar estará sempre prevenindo-nos contra o falso julgamento. Mesmo e vejamos, não devemos condenar, porque temos que ter olhar complacente para buscar o melhor ao nosso olhar, na nossa maneira de ver as coisas, para não termos o julgamento errado da nossa visão. Nós, seres humanos, somos incapazes de julgarmos pelo melhor das coisas. Escolhemos sempre falar, ver e julgar pela opção menos favorável. Vigie sempre os seus comentários, adaptando-os aos estudos, enriquecedor a diversão educativa, ao trabalho do amor e ao trabalho comunitário. Nós, então, e trabalhamos na casa espírita, temos que nos guardar o cuidado. Não só uma vez, temos que ter cuidado sempre. Considerar o cuidado em tudo que falamos, vemos e julgamos. O bem nem sempre é o bem, e o mal nem sempre é o mal, pois o que é bom para mim nem sempre é bom para outra pessoa. Disciplinar em tudo que fazemos é a melhor maneira de planejar o nosso modo de falar, ver e julgar. É o nosso vigiar e orai. Se nos colocarmos no lugar de alguém, um amigo, um colega, cuja atitude dele tenha, ao nosso ver, ao nosso julgar, tenha sido estranho, paremos e pensemos, é isso mesmo que está acontecendo? Pois se não queremos o pior para nós, por que para o outro tem de ser o pior, o ruim? Compreenderemos e não nos entregaremos a julgamentos afoitos de qualquer natureza. Façam o bem possível. Caminhemos os quilômetros necessários com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos sempre o nosso ver, o nosso falar e o nosso julgar. Estudemos sempre o Evangelho, para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades que nos aparecem em nossa vida. Com certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre. Deus, o Pai de todos nós, nos impulsiona sempre para a frente, na busca da fé. Com humildade, fé e nos ajuda em tudo o que devemos falar, ver e julgar, de oração voltado para o bem, com equilíbrio em todos os momentos, fé até pelo ato de viver. E, como disse nosso apóstolo Paulo, guardemos o cuidado. Graças a Deus. E vamos nos manter ainda em prece, em silêncio, porque o passe continua. Que todos possam receber neste momento o auxílio, o amparo e a proteção do plano espiritual dirigente da nossa casa. Todos nós estamos, sim, internados neste grande hospital, escola, oficina de nossos trabalhos, de nossos espíritos, para nos reformarmos intimamente, para buscarmos, sim, o exemplo que Jesus nos deixou na terra, de amar o nosso próximo, de fazermos ao outro aquilo que ele gostaria de nos fazer. Sim, meus irmãos, todos estão na terra para espiar e provar. Mas a forma que nós nos conduzirmos na vida é que vai fazer a diferença na nossa caminhada.
Nós costumamos falar que não há injustiçados, não há vítimas. Todos estão presentemente no lugar certo, nasceram na família certa, estão com os companheiros que necessitam progredir, cada um fazendo, sim, a sua caminhada. Mas ninguém deserdado de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador e conhece a todos nós pelo nome. Então, nos momentos de aflição, quando nos encontrarmos numa situação difícil, não deixemos que o desespero tome conta de nós, mas elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e peçamos a Ele a força, o ânimo, a coragem que necessitamos, para que nós possamos, quando deixarmos o invólucro terrestre, sairmos melhores do que quando aqui adentramos. Porque as oportunidades aí estão. Basta que nós estejamos vigilantes para as situações que vão se desenvolvendo no nosso caminhar. Tenhamos sempre a esperança. Olhemos para os desvalidos no mundo, por aqueles que passam fome, que passam frio, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão em situação difícil, porque todos nós necessitamos, sim, do auxílio e do amparo do Pai, lembrando sempre que Ele não abandona ninguém. Ele está sempre, sim, a postos para nos auxiliar. Mas nós é que precisamos estar abertos para conseguir perceber o que Ele está nos sinalizando. Valorizemos a vida, valorizemos a família, valorizemos tudo aquilo que nos chega e olhemos por aqueles que estão passando, sim, por muitas dificuldades, para que eles possam vencer, porque este é o propósito que Deus traçou para cada um de nós. Todos nós fomos criados simples, mas com o objetivo de chegar à perfeição relativa. Mas, para chegarmos a esta meta, que Ele traçou para todos nós, nós temos que vencer a nós mesmos. Temos que nos conhecer verdadeiramente, buscando a cada dia estarmos melhores. E elevemos, sim, o nosso pensamento a este Pai amoroso, rogando a Ele que nesses momentos que antecedem a um dever cívico de todo o cidadão, para que Ele derrame a sua paz, para que Ele desperte as consciências, para que Ele dê discernimento a todos, para que cada um possa cumprir com aquilo que é necessário. Mas que a paz seja o nosso objetivo no dia a dia, na caminhada. E agradecidos a este Pai, por tudo que recebemos na tarde de hoje, pelo seu olhar misericordioso, pela sua bondade infinita. Agradeçamos sempre. Que a gratidão esteja presente em nossos atos, no nosso dia a dia. E olhemos a todos aqueles que estão passando, sim, por situações difíceis, por aqueles que passam fome, por aqueles que passam frio e por aqueles que passam por todas as necessidades. Sim, Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre a humanidade e nossa família maior. Que cada um se compenetre
dos seus deveres como cristãos, não impondo nada a ninguém, mas olhando aos semelhantes como irmãos que somos, pedindo a Ele que abençoe a tudo e a todos. E se nós formos olhar a natureza, nós vamos perceber que ela se encadeia de uma forma equilibrada. O mar que não atinge nem 1 milímetro da areia sem que seja da permissão do Pai. Pelas florestas verdes, que não há nenhum jardineiro cuidando, mas o Pai provê as necessidades da mata. E olhemos a nossa vida, valorizemos tudo que temos, pelos problemas, pelas dificuldades, e peçamos sim o socorro do Pai, o auxílio do Pai, que jamais faltará. Que Deus possa abençoar a todos vós. Que todos possam sair daqui confortados, agradecidos por tudo o que Ele dispensa na vida de cada um de nós. E sigamos para frente, para o alto e para Deus, ao objetivo traçado por esse Pai. E cheguemos um dia a sermos como Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, estenda a sua paz sobre todos os corações desta Assembleia e de toda esta região, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, com oração transbordando de alegria e gratidão, agradecemos a oportunidade de estarmos na Asa do Caminho para mais uma tarde contigo e com toda a espiritualidade amiga. E toda essa vibração de amor e paz que aí encontramos possa nos acompanhar por onde formos e alcançar a todos e cruzarem conosco. E possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e mais esperançosos para enfrentarmos as dificuldades da nossa abençoada jornada. E seja em Teu nome, em nome da direção espiritual da Asa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, e ao encerrarmos esta prece, possamos encerrar a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.